puritanismo, até para servir como um preâmbulo, o puritanismo ele é um movimento político, principalmente. Ele começa religioso, ele tem aspectos políticos, a gente vai ver um pouquinho sobre isso, mas eu não vou entrar tanto no político, isso aí é assunto talvez para um historiador mais profissional, tipo o Lucas Gesta. Mas o puritanismo, ele tem, de certa forma, fases. Ele começa nos anos 1580 e ele vai acabar, basicamente, em 1690. Então ele vai ter... O puritanismo ele tem um escopo de 100 anos como um movimento real, literal, no sentido de que existiam pessoas que poderiam ser definidas como puritanas. Obviamente, puritanismo, elas não se definiam assim, porque puritanos, é um termo que foi usado para ser no sentido de pejorativo, uma pejorativo. chacota. É do tipo, o purinho. É tipo, puritano. aqui no Brasil, antigamente, você chamava os crentes de os bíblias, né? Então é mais ou menos no mesmo sentido, né? Então o que acontece? O puritanismo, ele surge nos anos 1580, mais ou menos, por conta de ser pessoas dentro da igreja da Inglaterra. Quem quiser saber mais detalhes, vai lá na live que eu fiz sobre o bispo J.C. Riley, que lá eu expliquei com mais detalhes sobre esse movimento todo. Eu vou pegar sem entrar em detalhes. O puritanismo ele surge nesse contexto do anglicanismo inglês, no qual você tem pessoas dentro da igreja da Inglaterra, que é uma igreja estatal, que elas, por influência do calvinismo, muitas pessoas vieram de Genebra, né, porque eram perseguidas, foram exiladas, depois voltaram para a Inglaterra, e elas levam conceitos nos quais eles percebiam que práticas da igreja da Inglaterra eram consideradas impuras, elas eram muito parecidas com práticas do catolicismo romano. Como você ter padres e sacerdotes, eles nem usavam mais essa palavra padre, sacerdotes que ainda usavam as vestes eclesiásticas, né, litúrgicas, mas não tinham a mesma conotação do catolicismo romano, mas eles achavam que era ainda um acréscimo. E algumas cerimônias da igreja da Inglaterra que eram consideradas acréscimos, como você acender velas, a mesa da comunhão ter que ser colocada em algum certo lugar, lá no leste do templo, se eu não me engano, que tinha uma referência a Santa Ceia, o negócio sacrificial, tinha gente que queria chamar as mesas de altares, você tinha pessoas que queriam fazer, na hora de receber a ceia, que ajoelhar. Então tinha todas essas questões que, na verdade, realmente, o puritanismo ele começa com algumas reclamações com relação a você ordenar bispos com roupas clericais, né? Na verdade, se alguém quiser ter mais detalhes sobre o puritanismo em si, eu recomendo o livro do Martin Lloyd Jones, Os Puritanos, Suas Origens e Seus Sucessores, que ele vai falar bastante sobre isso, né? Você deve ter esse livro aí, né, Raul? Não. Que vergonha! Como é que você não tem isso? É um clássico. Não. É maravilhoso esse livro, mas... E o que acontece? Com o tempo, o puritanismo, nessa época, ele vai crescendo, ele vai avançando, e quando ele chega no século XVII, ele consegue, junto com alguns outros, eles conseguem fazer, quando o rei James I assume o reinado na Inglaterra, depois da morte da Elizabeth I, o rei James I ele era sobrinho, parente da Elizabeth, ela não tinha filhos, então eles tiveram que pegar algum parente próximo que fosse protestante. Eles pegaram o James I, que era o James IV na Escócia, então você tem a primeira união dos dois reinos, da Escócia e da Inglaterra, porém ele não era, quando ele percebeu que para governar ele teria que ter o apoio dos bispos anglicanos, ele meio que deixou de lado o protestantismo mais firme dele e concedeu várias coisas aos anglicanos. Porém, eles conseguiram apelar ao rei, que os puritanos tentaram apelar ao rei para fazer uma reforma. Ele não quis, mas teve a liberação para fazer uma nova tradução da Bíblia, que foi a Bíblia King James, né, que a gente conhece hoje, a Bíblia do rei Tiago, James Tiago, mesmo nome, né, em inglês e em português. E no caso, quando o James avança, as coisas não avançam tanto assim. Esses puritanos eles continuam ainda insistindo, mas até a morte do James I não vai dar em nada, basicamente. Só quando o filho dele, o Carlos I, assume o trono da Inglaterra, que ele já ele vai ser mais ferrenho contra o calvinismo. E aí vai atiçar os brios de todos os puritanos reformadores daquela época. E vai ter envolvimento político nisso. Mas, só uma introdução, a gente vai entrar na exposição a exposição em si, né?